Ataques russos à cidade ucraniana de Sumy fazem pelo menos 3 mortos e 20 feridos na madrugada desta terça-feira. Forças israelitas negam ter matado 27 pessoas em ponto de distribuição de ajuda em Gaza. Alegam que foram apenas tiros de aviso. Polícia alemã faz novas buscas no Algarve por vestígios de Maddie McCann. Autoridades procuram provas que sustentem a acusação a Christian Bruckner. A Rússia atacou a cidade ucraniana de Sumy esta terça-feira, matando pelo menos 3 pessoas e ferindo 20, segundo o Serviço de Emergência da Ucrânia. De acordo com os resultados preliminares da investigação, Moscou terá recorrido a sistemas de rockets de lançamento múltiplo de longo alcance. A administração militar da região de Sumy informou que uma instalação médica, vários veículos e edifícios residenciais ficaram danificados. Бачимо, тут все посічено, це все більше, воно, мабуть, можливо, навіть до влучання розв'язку, тому що шарики, ці шрапнелі, вона порозліталася, і там у нас перебита лінія електропередач, пошкоджені вікна здебільшого, автомобілі згоріли. Volodymyr Zelensky disse que pelo menos um dos mísseis acabou por não detonar, perfurando a parede de um edifício de apartamentos residenciais de 9 andares. Numa publicação no X, classificou a investida como um ataque selvagem contra Sumy e levado a cabo deliberadamente contra civis. Durante a madrugada desta terça-feira, a Rússia lançou 112 drones contra a Ucrânia, incluindo do tipo Shahed. Mas as forças aéreas conseguiram abater 60 drones, com 15 a terem sido interceptados por equipamentos de guerra eletrónica ou a terem desaparecido dos radares. 5 pessoas ficaram feridas na região sul de Odessa, na sequência do ataque. As forças israelitas negam ter aberto fogo contra um grupo de pessoas perto de um local de distribuição de ajuda em Gaza. Há registro de pelo menos 27 mortos naquele que foi o terceiro incidente do género em 3 dias. O exército de Israel alega que disparou contra alguns suspeitos que saíram da rota designada e ignoraram os tiros de aviso. A explicação foi, no entanto, rejeitada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Esta organização diz que o hospital de campanha em Rafah recebeu 184 feridos, 19 deles declarados mortos à chegada. O episódio ocorreu depois de uma fundação apoiada por Israel e pelos Estados Unidos ter criado pontos de distribuição de ajuda dentro das zonas militares israelitas. Um sistema que, de acordo com Israel, serve para contornar o Hamas e impedir que os militantes do grupo islâmico lucrem com a guerra. As Nações Unidas consideram que o novo sistema não resolve a crise de fome em Gaza e permite a Israel utilizar a ajuda como uma arma. 2 anos depois das últimas buscas em Portugal no âmbito do desaparecimento de Madeleine McCann, as autoridades alemãs regressam a Lagos, no Algarve, para tentar encontrar algum vestígio que ajude na investigação. As diligências, que contam com o apoio das autoridades portuguesas, arrancaram esta terça-feira e realizam-se até ao próximo dia 6 de junho, varrendo vários locais na procura de provas que ajudem a sustentar o caso contra Christian Bruckner, que em 2020 foi declarado pelas autoridades alemãs como o principal suspeito do sequestro da criança, ainda que sem uma acusação formal relacionada com o caso. Um mandado de busca foi emitido pelo Ministério Público de Braunschweig, que conduz o processo preliminar contra o alemão, atualmente detido pela violação de uma idosa em 2005. Sem uma nova acusação, Bruckner poderá sair em liberdade já em setembro. As buscas irão centrar-se numa zona entre a Praia da Luz e uma das casas onde o suspeito residia na altura do desaparecimento de Maddie, na busca de vestígios do corpo da criança. Com 3 anos de idade, Maddie foi dada como desaparecida em maio de 2007, quando se encontrava de férias com a família na Praia da Luz, em Lagos. Os líderes dos Estados Bálticos e dos países do norte da Europa reuniram-se esta segunda-feira em Vilnius para discutir o reforço da capacidade de defesa da NATO e o apoio a Kiev. Durante a visita à capital lituana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou o ataque em larga escala de domingo contra bombardeiros russos. Europe, together with America, has better weapons than Russia. We also have stronger tactical solutions. Our Operation Spiderweb
yesterday proved that Russia must feel what its losses mean. That is what will push it toward diplomacy. Já o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, negou qualquer indicação de que os Estados Unidos estivessem a repensar a sua presença militar na Europa. Mas advertiu que a NATO poderá não ser capaz de se defender adequadamente contra a Rússia dentro de alguns anos, caso a aliança não se reforce militarmente. A cimeira antecede a reunião deste ano da NATO em Haia no final de junho. Um tribunal de Berlim decidiu que a rejeição de requerentes de asilo nas fronteiras é ilegal, desferindo um rude golpe na política de imigração do chanceler alemão Friedrich Merz. O tribunal tomou a decisão depois de analisar os recursos de 3 cidadãos somalis que pediram asilo, mas foram rejeitados depois de chegarem de comboio da Polónia. In diesem Einzelfallbeschluss geht es 3 Somalier, die versucht haben, am 2. Mai bereits die deutsche Grenze von Polen Richtung Deutschland zu überqueren, sind dabei zurückgewiesen worden. Sie haben zu diesem Zeitpunkt kein Asylbegehren gestellt. Ferner sind sie dann am 3. Mai erneut an der deutschen Grenze erschienen, wurden wieder zurückgewiesen, haben auch zu diesem Zeitpunkt kein Asylbegehren gestellt. Am 9. Mai sind sie erneut an der deutschen Grenze erschienen, haben da ein Asylbegehren gestellt. O tribunal diz que pelo menos um dos estrangeiros tinha provas válidas de vulnerabilidade, acrescentando que o governo de Merz violou as leis de asilo ao não examinar os pedidos. O tribunal também observou que o novo governo federal estava a violar o sistema de imigração de Dublin da União Europeia. O ministro do Interior alemão insistiu, no entanto, que as iniciativas do governo em matéria de imigração não vão mudar. Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung. Durante a sua campanha eleitoral, Friedrich Merz tinha prometido combater a imigração. Em maio, o governo conservador revelou novas medidas que visam impor uma proibição geral dos pedidos de asilo. O regulamento europeu, que prevê empréstimos de até 150 mil milhões de euros para investimento em defesa, só não teve o sinal verde da Hungria. No entanto, a Grécia levanta objeções porque o SAFE permite a participação de países terceiros. As autoridades gregas temem a possível inclusão da Turquia, que controla parte do território de Chipre. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι χώρες όπως η Τουρκία, βιομηχανίες των οποίων έχουν αγοράσει στην Ευρώπη ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες ή συμμετέχουν στο κεφάλαιό τους, όπως η περίπτωση της Piaggio στην Ιταλία, μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς πρόβλημα. Γιατί πλέον έχουν ευρωπαϊκή σφραγίδα, εμφανίζονται ως ευρωπαϊκές εταιρείες, όχι ως τουρκικές εταιρείες. O ministro grego da Defesa chama a atenção que pode ser dispensada a unanimidade dos Estados-membros em relação a acordos com países terceiros. Em Chipre também há apreensão. Δεν μπορεί κάποιος να μην δει ότι προσπαθούν να βάλουν την Τουρκία στο παιχνίδι, όπως άλλωστε ανακοίνωναν εδώ και πάρα πολύ καιρό και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε επίπεδο Κομισιόν και Συμβουλίου. Ήταν μια προσπάθεια να ενταχθεί η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας, μια χώρα η οποία κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος και απειλεί κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πόλεμο. Είναι lες και βάζει τον λύκο στο μαντί να φυλάει τα πρόβατα. O programa de rearmamento da Europa tem um custo total de 800 mil milhões de euros nos próximos 5 anos. Está definido que as empresas de Estados da União Europeia terão uma participação mínima de 65%. Já a Turquia e outros países terceiros não podem exceder 35% e não terão acesso direto aos fundos comunitários. Παράλληλα με τις επιφυλάξεις που υπάρχουν σε Αθήνα και Λευκοσία για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, υπάρχει και η προσδοκία για την αξιοποίηση της ιστορικής ευκαιρίας που δημιουργείται σε σχέση με την αμυντική βιομηχανία των δύο χωρών. Από την Αθήνα και το Euronews, Φαΐ Δουλγέρη. Always be open for everyone. Annalena Baerbock, a antiga ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, foi nomeada presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas esta segunda-feira.
numa eleição na qual não teve oposição. Escolhida por maioria simples, a alemã ocupará aquele que é um cargo de caráter essencialmente cerimonial. A função, que desempenhará durante um ano, consiste essencialmente em gerir as sessões plenárias entre os 193 países representados. A Rússia, bem como os Estados pró-Kremlin, manifestaram-se contra a candidata. A tomada de posse de Annalena Baerbock terá lugar a 9 de setembro, pouco antes da realização do debate geral da Assembleia Geral da ONU. O Etna entrou em erupção com uma intensidade que não se via desde 2021. O maior vulcão ativo da Europa, na Sicília, está a libertar grandes nuvens de fumo que se estendem por quilómetros. A Agência de Geofísica de Itália diz que a erupção ocorreu após o colapso de partes da cratera na parte sudeste do monte, o que criou fluxos de lava. Entre domingo e segunda foi detectado o primeiro tremor vulcânico, seguido de várias explosões durante várias horas. É habitual haver erupções do Etna, esta é a 14ª nos últimos meses, mas não com esta intensidade. A erupção não provocou vítimas e as autoridades dizem que para já não há perigo para as pessoas. Perto do monte há várias povoações, esta é também uma zona muito procurada por turistas que vêm fazer caminhadas.